Estamos falando de remédios que são feitos à base da planta da maconha, que estão sendo usados para controlar crises de epilepsia e também agora para esclerose múltipla. Vamos conhecer o Gilberto. A Michele Loreto esteve na casa dele, ele faz uso desses remédios à base da planta da maconha e conseguiu controlar alguns sintomas da esclerose múltipla. Quando as mãos perderam a sensibilidade, ficaram fracas e a sensação era de que o corpo estava sempre dormente, Gilberto percebeu que tinha algo errado. Depois de um monte de exames, ele recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Nunca tinha ouvido falar de uma doença parecida, né? Comecei a sentir dormências pelo corpo. Sabia que estava ruim, o problema era sério, mas vamos ver o que dá para fazer, né? E é o que faço até hoje, né? Eu toco um dia por vez. Um dia por vez, há 17 anos. Gilberto viu muita coisa mudar. Anda com dificuldade, se sente várias vezes cansado e tem muitas dores. As dores, eu tenho choques nos ombros da esclerose múltipla, tem a dor na nuca também, que aumenta muito, tem os espasmos que eu tenho do lado direito bastante. O Gilberto sente tudo isso porque o organismo dele ataca a mielina e ela é uma capa que protege os nossos nervos. Vamos imaginar então os nossos nervos como um fio de eletricidade, como esse aqui, olha só. Ele está protegido, né? Ele não está desencapado. Agora, sem proteção, sem a mielina, o nervo fica assim, olha, totalmente exposto. Se eu ataco a mielina, os meus impulsos elétricos vão mais lentos. Se é a mielina do olho, eu tenho uma perda de visão. Se é a mielina que vai para a perna, eu tenho uma dificuldade para andar ou uma perda de sensibilidade. Ou em outras regiões, falta de coordenação ou dificuldade de locomoção. A doença não tem cura, mas dá para evitar que ela evolua. Por isso, Gilberto toma 2 remédios por dia, mas o alívio das dores só vem com a planta da maconha. Ele usa um vaporizador com a erva e inala esse ar e também toma o extrato da planta. Melhorou muito em relação ao remédio que você tomava de farmácia? Nossa, não, demais, não tem comparação, não tem comparação. Os espasmos, assim, eu nem sentia diferença, assim, porque eu funcionava a mesma coisa. E a cannabis acaba completamente com os espasmos. Agora o Gilberto luta para conseguir na justiça uma liberação para cultivar a planta da maconha em casa e usar como tratamento terapêutico. O neurologista Denis Bichuete, da Universidade Federal de São Paulo, tem estudado os efeitos da maconha em pessoas que têm esclerose múltipla. Para ele, essa é uma opção quando os outros remédios não deram certo. Considerando que é um sintoma muito incômodo, principalmente para os pacientes com doença mais avançada, eu ter mais opções significa que eu poderei tratar mais pessoas. Certamente não é um remédio para todos, mas existem pessoas que não respondem aos remédios convencionais e eu posso melhorar muito a qualidade de vida delas se eu tiver mais opções. Então é assim que eu vejo como uma opção a mais no nosso arsenal terapêutico. Doutor Tassi, muito importante falar desse arsenal terapêutico, como o doutor disse, para tratar uma doença que tem múltiplos sintomas e múltiplas complicações, Exatamente. Né? O que a gente tem que deixar claro é que a medicação ela não é a cura para a esclerose múltipla. Infelizmente, a gente não tem uma cura para a esclerose múltipla. O extrato, quer dizer, essa combinação de THC e canabidiol na forma de spray, que foi aprovada agora o registro pela Anvisa, é uma medicação que trata exclusivamente 1 ou 2 sintomas da esclerose múltipla, que felizmente não acometem todos os pacientes com esclerose múltipla, mas uma parte deles, depois de 1 década, 2 décadas de transcorrida, a doença na maior parte dos casos. É a rigidez muscular, a espasticidade, aquela sensação de que a perna está rígida, está dura. Existem uma série de outros medicamentos já aprovados, já conhecidos do ponto de vista científico e agora veio essa combinação de extratos da maconha, de canabidiol e THC, que pode ser um medicamento a mais no auxílio de tratamento desse sintoma da esclerose múltipla, que é a rigidez, os espasmos, como a gente viu na matéria. Doutora Laura, tem uma dúvida da Renata. Olha, tem doença de Parkinson há 7 anos. O canabidiol pode ajudar a tratar esse problema?
Então, Renata, na maior parte das vezes, não há estudos controlados nas doenças neurológicas. Mesmo na epilepsia e na esclerose múltipla, são ainda poucos os estudos que nós falamos que foram feitos com placebo, para se ter certeza que a medicação, no caso o canabidiol, ele é eficaz contra a doença que está sendo estudada. Então, a gente tem que lembrar que todos os medicamentos, eles sofrem um processo de estudos durante muitos anos, até se chegar a liberar no mercado. Agora, no caso de derivados do cannabis, como a gente sabe que existe na sociedade um mercado relativamente grande, então existe toda essa controvérsia. Então, de uma forma geral, esses medicamentos todos têm uma eficácia para alguns sintomas, como no caso da esclerose múltipla, e nas crises epiléticas parece que reduz, sim, o número de crises, mas de uma forma relativamente semelhante às outras medicações antiepiléticas. E no caso do Parkinson, ainda menos estudos foram feitos, então existem relatos que nós chamamos anedóticos de algumas pessoas que apresentaram melhoras, mas não estudos controlados em que é feito, então, um estudo com a medicação, no caso o canabidiol, e o placebo, para se ver realmente o efeito da medicação. Não são conclusivos os estudos, então? Alguns até são, mas assim, na verdade, eles são semelhantes a outras drogas antiepiléticas e nós ficamos muito felizes que vai existir no futuro, e já existe, uma nova opção terapêutica. Mas como é derivado de um produto natural, que muitas pessoas têm acesso de uma forma indiscriminada e não necessariamente documentada pelas agências regulatórias, pela UFDA, pela Anvisa. Então, o que acontece? As pessoas têm acesso a formas que não são puras e que não têm controle de qualidade. Esse é o maior risco, porque, na verdade, como nós vimos na reportagem, infelizmente, aquelas crianças ficaram muito bem e nós ficamos felizes por isso. Mas porque aquela concentração foi realmente uma concentração adequada. Mas não quer dizer que todo mundo que compre aquele produto ou um similar vai ter o mesmo efeito, porque a farmacotécnica que é envolvida na produção de medicamentos é uma ciência que vem de várias décadas e não é necessariamente uma manipulação caseira, muitas vezes, sim, que vai ser benéfica. Claro. Foi muito feliz naquele caso do Rio de Janeiro, por exemplo, mas nem sempre ela pode ser tão benéfica.